O presidente do Senado se reuniu hoje com líderes partidários para discutir a medida provisória da reoneração da folha de pagamento das empresas. Nós vamos saber dos detalhes em Brasília com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite para você, para a Cris e a todos que nos acompanham aqui no JR. Muitos líderes partidários estão incomodados com o conteúdo dessa MP, viu, Celso? Rodrigo Pacheco avalia devolver a medida provisória ao Palácio do Planalto e resolver a questão ainda durante o recesso parlamentar. O texto prejudica os setores que mais empregam na economia. Rodrigo Pacheco se reuniu com líderes do Senado, mesmo durante o recesso do Legislativo. Os senadores criticaram a medida editada pelo governo e defenderam a devolução do texto ao Planalto. A MP revoga a desoneração da folha de pagamento aprovada pelo Congresso e que permitia a 17 setores da economia pagar alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de pagamento. Naturalmente, ela gerou uma estranheza em função do fato de que ela desconstitui algo que o Congresso Nacional se pronunciou por mais de uma vez, seja aprovando o projeto, seja depois rejeitando um veto do presidente da República com uma maioria muito expressiva. É uma renúncia de receita, mas, por outro lado, gera um impacto extraordinário de geração de empregos. Apesar do apoio dos líderes partidários, Rodrigo Pacheco ainda quer se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o presidente Lula, antes de tomar uma decisão sobre a medida provisória. Pacheco também deve definir ainda durante o recesso se devolve integralmente a MP ao governo ou se parte do texto vai tramitar no Congresso. O autor do projeto da desoneração afirmou hoje ao JR Entrevista que apoia a devolução da medida provisória pelo presidente do Senado. Eu acho que, cumpridas essas rituais, ele estará pronto para tomar a decisão. Porém, no que depender dos líderes do Senado Federal, me parece estar muito clara a decisão. O presidente Rodrigo Pacheco sabe que, se devolver a medida provisória, ele estará respaldado por uma maioria bastante sólida do plenário. Um dos líderes da oposição, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, também defendeu a devolução da MP ao Planalto. O que ficou combinado na reunião é a devolução e a gente espera que o mais breve. O mais breve seria, certamente, até o final de janeiro, defendendo aí os setores que empregam e que geram desenvolvimento, geram riquezas para o nosso país. 9 dos 17 setores ainda fazem parte da proposta de reoneração apresentada pelo governo. Calçados, artigos de couro, comunicação, tecnologia da informação, construção civil, construção e obras de infraestrutura e 3 segmentos do transporte. De acordo com a medida provisória, os setores serão divididos em 2 grupos. O primeiro vai recolher 10% de contribuição sobre um salário mínimo da renda de cada trabalhador. O valor aumenta ano a ano, até chegar a 17,5% em 2027. O segundo grupo vai pagar 15% de contribuição patronal sobre um salário mínimo do empregado. A tributação também aumenta anualmente, até alcançar 18,75% em 2027. A medida exclui 8 dos 17 setores atendidos pela desoneração, que, pela proposta, terão que pagar a alíquota integral de 20% sobre a folha de pagamento. As mudanças começam a valer a partir de 1º de abril, mas perdem a validade se não forem aprovadas pelo Congresso. Este advogado diz que a medida provisória editada pelo ministro Fernando Haddad é inconstitucional e não poderia ser discutida no parlamento. Existem 2 modalidades de inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade formal, quando há uma inobservância, quando há um vício em relação aos procedimentos, e a inconstitucionalidade material, que é aquela inconstitucionalidade relacionada ao mérito, uma incompatibilidade daquele tema com a Constituição. Nesse caso, a inconstitucionalidade é formal, por isso que eu acho que ela nem deveria tramitar, ela nem poderia tramitar. Ainda nesta terça-feira, o Partido Novo entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação para questionar a constitucionalidade da medida provisória. Ainda não há data para o julgamento.